Meu nome é Eunice e preciso contar o que aconteceu comigo. Não porque eu queira piedade de ninguém, mas porque tem coisas que a gente guarda tanto tempo que começam a pesar demais. E essa história precisa sair de dentro de mim. Preciso que alguém saiba. Preciso que fique registrado em algum lugar que isso aconteceu. Que foi real, que eu não inventei nada. Antes de começar, preciso te explicar quem eu era. Não quem eu sou agora, mas quem eu era antes de tudo desmoronar. Eu era o tipo de mulher que passa despercebida na rua. Nem bonita nem feia, apenas comum. Cabelos castanhos sempre presos num rabo de cavalo prático, roupas simples e confortáveis, maquiagem mínima quando muito. Eu era invisível, e por muito tempo achei que estava tudo bem assim. Trabalhei como gerente de uma pequena livraria por 8 anos, até engravidar do Bernardo. Depois que ele nasceu, decidi ficar em casa. Não porque Luiz pediu, mas porque eu quis. Queria ver meu filho crescer, não queria perder nenhum momento. Quando Amanda nasceu, 2 anos depois, a decisão pareceu ainda mais acertada. Minha vida girava em torno deles. Acordar cedo, preparar café, levar para a escola, buscar, ajudar com deveres, dar banho, contar histórias. Era uma rotina que me preenchia. Ou pelo menos era o que eu achava. Financeiramente, não dependia de Luiz. A herança dos meus pais garantia isso. Mas eu nunca joguei isso na cara dele. Nunca usei o dinheiro como poder. Apenas o administrava quietamente, pagava minhas contas, contribuía com as despesas da casa. Achava que estava construindo uma parceria equilibrada. Luiz sempre foi educado, não do tipo expansivo e carinhoso, mas respeitoso. Ele trabalhava muito, sempre teve essa desculpa. Estou construindo nossa segurança, dizia. E eu acreditava. Quando ele chegava tarde, quando passava fins de semana inteiros no escritório, quando viajava a trabalho sem me dar muitos detalhes, eu não questionava. Confiança, pensava, é a base de tudo. A sogra, Luzia, foi um desafio desde o princípio. Ela tinha sido dona de casa a vida toda, dedicada exclusivamente ao filho único. Quando seu marido morreu, Luiz tinha 28 anos e já era adulto independente, mas ela nunca aceitou bem essa independência. Queria participar de tudo. No nosso namoro, ela estava sempre presente. No casamento, opinou sobre cada detalhe. Quando os netos nasceram, tentou ditar regras de como eu devia criá-los, mas eu engolia, sorria e engolia, porque aprendi desde cedo que mulheres que falam demais são rotuladas de histéricas, de difíceis, e eu não queria ser difícil. Queria ser a nora perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita. Tudo começou numa quinta-feira comum de março. Era dia 18, lembro perfeitamente. Eu estava de joelhos no chão da sala, limpando o rodapé perto do sofá. A casa estava em silêncio, exceto pelo som do pano úmido passando na madeira. Meus filhos, Bernardo e Amanda, tinham ido para a escola fazia umas 2 horas. Eu gostava daquele momento de quietude depois que eles saíam. A casa ficava só minha por algumas horas, e eu podia organizar tudo no meu ritmo. Naquele dia específico, eu tinha acordado com uma sensação estranha. Sabe quando você abre os olhos e alguma coisa parece deslocada, mas você não consegue identificar o quê? Era assim. Como se o ar estivesse mais denso, como se as cores estivessem um tom mais escuras. Hoje eu sei que era intuição, mas naquele momento achei que fosse só cansaço. Luiz tinha saído cedo para o escritório. Ele trabalhava como consultor financeiro e sempre teve horários irregulares. Às vezes sumia o dia inteiro, outras vezes voltava para almoçar. Naquela manhã, ele mal falou comigo. Tomou café em pé, olhando o celular com uma expressão que não consegui decifrar. Irritação? Preocupação? Não perguntei. Aprendi ao longo dos anos que Luiz não gostava de ser questionado logo cedo. Preciso acordar direito antes de conversar. Ele sempre dizia. Ele saiu sem se despedir direito. Apenas um tchau jogado no ar enquanto a porta se fechava. Achei estranho. Normalmente ele me dava um beijo rápido na testa antes de sair, mas deixei passar. As crianças precisavam tomar café, arrumar mochilas, escovar dentes. O movimento da manhã não deixava espaço para ficar pensando em pequenos detalhes. Bernardo reclamou que não queria ir para a escola. Estava na fase de achar tudo chato. 10 anos de idade e já questionando tudo.
Amanda, por outro lado, estava animada porque era dia de aula de artes, sua matéria preferida. Ela tinha 8 anos e via magia em tudo. Desenhava o tempo todo, pintava, criava histórias para cada rabisco. Depois que os coloquei no carro e os deixei no portão da escola, voltei para casa com aquela sensação estranha ainda me acompanhando. A casa estava vazia demais. O silêncio parecia ter peso. Decidi limpar. Sempre foi minha forma de organizar os pensamentos. Enquanto minhas mãos trabalhavam, minha mente podia vagar. Comecei pela cozinha, depois fui para a sala. Foi quando me abaixei para limpar o rodapé que tudo mudou. Eu estava tão concentrada passando o pano na madeira com movimentos circulares que não ouvi quando a porta da frente se abriu. A chave girou na fechadura devagar, quase sem barulho. Só percebi que tinha alguém em casa quando escutei vozes vindas do corredor. Vozes baixas, sussurradas, urgentes. Reconheci na hora. Luiz e Luzia. Meu primeiro instinto foi me levantar e ir cumprimentá-los. Eu já estava apoiando as mãos no chão para impulsionar quando alguma coisa me fez ficar quieta. Não foi uma decisão consciente. Foi instinto puro. O tom deles. Não era a conversa normal de mãe e filho. Tinha urgência naquele sussurro. Tinha segredo. Tinha medo de serem ouvidos. Eu estava atrás do sofá, agachada com o pano na mão. Eles não podiam me ver dali. Entraram na sala e se sentaram no sofá, bem na minha frente, separados de mim apenas pelo encosto do móvel grosso de madeira. Meu coração começou a bater diferente. Não mais rápido, mas diferente. Como se algo dentro de mim soubesse que o que viria a seguir ia mudar tudo. Como se meu corpo estivesse se preparando para um golpe que minha mente ainda não tinha identificado. Segurei a respiração. Literalmente parei de respirar por alguns segundos. Tem certeza que ela não está em casa? A voz da Luzia estava tensa, afiada. Tenho. Vi ela sair com as crianças mais cedo. Deve ter ido fazer compras ou ficar na pracinha. Ela sempre faz isso depois de deixar eles na escola. Eu quase gritei que estava ali. Quase me levantei e disse que ele estava enganado, que eu não tinha saído, que tinha voltado direto para casa. Mas alguma coisa me prendeu no lugar. Algum instinto antigo de sobrevivência que me mandava ficar quieta e escutar. Uma voz interior que sussurrava: Espera. Só espera. Precisamos acelerar isso, Luiz. Não dá mais para esperar. Já passou tempo demais. Eu sei, mãe, mas tem que ser bem feito. Se ela desconfiar de alguma coisa, tudo vai por água abaixo. 12 anos de planejamento jogados fora. 12 anos. Meu casamento tinha exatamente 12 anos. Senti o chão balançar debaixo de mim. Ela não desconfia de nada. Como poderia? É burra demais para isso. Sempre foi. A palavra burra saiu da boca da Luzia com tanto desprezo que senti como se tivessem jogado água suja em mim, mas continuei imóvel, respirando pela boca para não fazer barulho. Minha perna direita começou a formigar na posição desconfortável, mas não ousei me mexer. Cuidado com o que fala, mãe. Estamos na casa dela. E daí? Ela não está aqui. E mesmo que estivesse, não teria coragem de fazer nada. Sempre foi assim. Engole tudo e fica quieta. Conveniente demais. Isso é verdade. Luiz admitiu com uma risada baixa que me gelou a espinha. Não era a risada que eu conhecia. Era outra pessoa rindo. Um estranho. Você confirmou os valores finais? Luzia perguntou, e consegui ouvir o farfalhar de papéis. Estavam revisando algo. Confirmei tudo. São 600 mil dólares na conta principal dela, mais 128 mil distribuídos em 3 contas de investimento menores. E os 3 apartamentos. Um aqui na cidade, valor estimado em 450 mil dólares. Os outros 2 na praia, uns 300 mil cada um. No total, estamos falando de 1 milhão e 908 mil dólares. Quase 2 milhões. Eles estavam planejando roubar quase 2 milhões de dólares de mim. E você tem acesso a tudo isso. A voz de Luzia tinha uma qualidade gulosa, como se estivesse saboreando cada número. Tenho as senhas das contas principais. Ela confia em mim cegamente. Nunca questionou nada. Eu digo que é para investimento, e ela apenas acena com a cabeça e assina onde eu mostro. Idiota! Luzia murmurou, e não consegui identificar se estava falando de mim ou do filho. Talvez de nós dois.
mas temos um problema com os apartamentos. Que problema? Eles estão registrados apenas no nome dela, herança dos pais. E quando nos casamos, ela não quis colocar no regime de comunhão total. Lembra? Disse que o pai dela tinha recomendado manter separado até termos pelo menos 5 anos de casamento. Eu lembro, achei estranho na época, mas você disse que ela estava só seguindo o conselho do pai morto, que era coisa emocional. E era, ou eu achava que era. Mas agora percebo que o velho era esperto. Protegeu a filha mesmo depois de morto. Então como você vai fazer? Tenho um corretor de confiança. Ele vai me ajudar a falsificar a assinatura dela nos documentos de venda. Já fiz alguns testes, já pratiquei. A assinatura dela é simples, sem floreios. Vai ser fácil imitar. E se alguém desconfiar? Ninguém vai desconfiar. Vou vender os apartamentos da praia primeiro. Ela raramente vai lá. Pode levar meses até ela perceber que não são mais dela. E quando perceber, os documentos vão mostrar que ela mesma assinou. Vai ser a palavra dela contra a documentação oficial. Luzia deu aquela risada baixa e amarga de novo. Meu filho, você é mais inteligente do que eu pensava. Aprendi com a melhor. E quando você tiver todo o dinheiro, o que vem depois? Aí eu peço o divórcio. Vou alegar abandono afetivo, negligência com as crianças, qualquer coisa que cole. Já tenho um advogado que vai montar o processo certinho. Tenho até algumas testemunhas preparadas para dizer que ela é ausente, que não cuida direito da casa, que as crianças vivem largadas. Testemunhas falsas? Não exatamente falsas. São pessoas que devem favores para mim. Alguns clientes que eu ajudei em situações complicadas. Eles vão testemunhar o que eu pedir. E ela vai ficar sem nada. Exatamente, sem nada. Vai ser mandada embora desta casa porque a casa também vai entrar na partilha. E eu vou alegar que preciso dela para criar as crianças. Ela vai viver no lixo como merece. A palavra lixo ecoou na minha cabeça. Para eles, eu era lixo, descartável, dispensável. E as crianças? Luzia perguntou depois de uma pausa. A pergunta pairou no ar. Senti minha garganta apertar. Bernardo, Amanda, meus bebês. O que tem as crianças? Você vai realmente querer ficar com elas? Sabe quanto trabalho é criar 2 crianças sozinho? Não vou criar sozinho. Vou contratar alguém, uma babá, uma empregada, alguém que faça o trabalho sujo. Isso custa caro. Não com o dinheiro dela. E além disso, só preciso delas tempo suficiente para consolidar a guarda. Depois. Depois o quê? Depois eu resolvo. Talvez mande para algum colégio interno. Talvez deixe mais com você. Não sei. Não quero pensar nisso agora. Você sabe que eu não vou querer criar netos que não são realmente meus, né? Gelei. O que ela quis dizer com isso? Como assim não são seus? São seus netos. São biologicamente meus netos, Luzia corrigiu, e havia algo estranho no tom dela. Mas são filhos dela, têm o sangue dela, e eu nunca consegui vê-los como realmente meus. São só obrigações, consequências do seu casamento. Eu sei, também sinto assim. Nunca quis ter filhos. Foi ela que insistiu. Dizia que queria família grande, que queria dar para eles a infância que ela não teve depois que os pais morreram. Sentimental demais, sempre detestei isso nela. Mas serviu para o propósito. Filhos me davam mais credibilidade, parecíamos a família perfeita, e isso ajudou nos negócios. As pessoas confiam mais em homens de família. Verdade, mas agora não precisamos mais dessa farsa. Não, agora só precisamos tirar o dinheiro dela e acabar com isso. E para onde vão as crianças depois que você se livrar delas também? Tem orfanatos, tem instituições. Posso alegar que ela fugiu, que desapareceu, que me abandonou e abandonou as crianças. Posso dizer que não tenho condições emocionais de cuidar delas sozinho. O Estado assume. Perfeito, assim você fica livre de tudo. Orfanato. Eles queriam jogar meus filhos num orfanato. Bernardo e Amanda, que dormiam comigo quando tinham pesadelos, que riam das minhas piadas ruins, que me chamavam de mãe com tanto amor. Eles queriam jogar meus filhos fora como se fossem lixo. Apertei o pano na minha mão com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A água escorreu pelo meu braço gelada, mas mal senti. Quanto tempo você acha que vai levar para transferir tudo? Luzia perguntou.
2 meses, talvez 3. Preciso fazer as transferências aos poucos, para não levantar suspeita no banco. Movimentos muito grandes chamam atenção. Então vou tirando de 5 em 5 mil, às vezes 10 mil. Parecem gastos normais da família, ninguém questiona. E para onde vai o dinheiro? Para contas que abri em nome de uma empresa fantasma, laranjas, documentação toda certinha. Quando eu tiver transferido tudo, fecho a empresa, movo o dinheiro para o exterior e pronto. Limpo. Legal. Você realmente pensou em tudo. Tive 12 anos para pensar. 12 anos aguentando essa mulher, essa casa, essa vida. 12 anos fingindo que a amava, fingindo que me importava. 12 anos é tempo suficiente para planejar uma saída perfeita. E vai valer a pena? Claro que vai. Com quase 2 milhões podemos viver muito bem. Posso abrir meu próprio negócio, algo maior. Você pode comprar aquela cobertura que sempre quis. Podemos viajar. Podemos viver de verdade, sem peso, sem obrigações, sem essa mulher nos atrapalhando. Sem essa mulher. Luzia repetiu, saboreando as palavras. Havia um prazer vicioso na voz dela. Eu nunca entendi o que você viu nela mesmo. É tão comum, tão sem graça, nenhuma personalidade, nenhuma ambição. Vi o dinheiro dela. Luiz respondeu com frieza absoluta. Era óbvio desde o começo. Você acha que eu ia me amarrar a uma mulher como ela se não fosse por interesse? Ela é vazia, não tem nada interessante. É só uma casca ambulante que cuida de casa e crianças. E nem isso ela faz direito. Luzia completou com desprezo. A comida é sempre sem graça. A casa vive uma bagunça. As crianças são mal educadas. Mas foi útil enquanto durou. Aquela herança dos pais dela caiu no momento certo para mim. Eu estava começando, precisava de capital. Casar com ela foi a melhor jogada financeira que eu fiz. E ela nunca desconfiou? Nunca. É submissa demais. Sempre foi. Aceita tudo sem questionar. Quando eu digo que preciso do dinheiro dela para investir, ela apenas concorda e assina. Quando eu viajo e não explico para onde, ela não pergunta. Quando eu chego tarde, ela não reclama. É a esposa perfeita para ser roubada. Eles riram juntos, uma risada baixa, cúmplice, que me fez sentir suja, como se a vergonha fosse minha por ter sido enganada. E quanto aos apartamentos da praia, você já tem compradores? Já estou negociando com alguns interessados. O mercado está bom. Posso conseguir uns 10% acima do valor de mercado se vender rápido. E vou vender. Em menos de um mês, os dois já estarão vendidos. E ela não vai notar? Como vai notar? Ela nunca confere documentos. Confio em você para essas coisas, ela sempre diz. É tão inocente que chega a ser repulsivo. Inocente. Eles achavam que eu era inocente quando, na verdade, eu era apenas confiante. Tinha acreditado no homem com quem me casei. Tinha acreditado que o amor era real, que a família era real. Que idiota eu fui. Eles ficaram mais uns 20 minutos conversando sobre detalhes práticos. Luzia sugeria nomes de advogados que conhecia, pessoas que faziam trabalhos flexíveis. Luiz falava sobre contas em outros bancos, sobre como ele ia justificar os gastos se alguém perguntasse. Planejavam minha destruição com a mesma naturalidade com que duas pessoas planejam uma viagem de férias, com listas, com prazos, com orçamentos. Quando finalmente se levantaram para sair, eu continuei paralisada atrás do sofá. Ouvi o som dos passos deles indo em direção à porta. Ouvi a porta se abrir. Semana que vem eu começo as transferências maiores. Luiz disse. Você fica de olho nela. Se perceber qualquer mudança de comportamento, qualquer coisa estranha, me avisa imediatamente. Pode deixar. Vou ficar bem atenta. E mãe, obrigado por sempre estar do meu lado. Sempre, meu filho, sempre. A porta fechou. Ouvi o carro de Luiz saindo da garagem, o som do motor se afastando pela rua. Só então consegui me mexer. Levantei devagar. Minhas pernas mal me sustentavam. A dormência tinha se espalhado pelo corpo inteiro. Fui até o banheiro tropeçando nas próprias pernas. Cheguei a tempo de vomitar na privada. Vomitei até não ter mais nada no estômago, até sentir a garganta arder. Depois sentei no chão frio do banheiro e chorei. Chorei tudo o que tinha guardado durante 12 anos sem saber. Chorei pela mulher que eu tinha sido, ingênua e confiante.
Chorei pelos meus filhos, que eles queriam jogar fora como se fossem lixo. Chorei pelo tempo perdido, pelas mentiras, pela traição. Mas depois de chorar, depois de esvaziar toda aquela dor, algo diferente nasceu dentro de mim. Algo frio e calculado. Algo que eu não sabia que existia. Como se uma versão de mim que estava adormecida há anos tivesse finalmente acordado. Eu não ia deixar eles me destruírem. Não ia deixar eles tocarem nos meus filhos. Não ia deixar eles levarem o que era meu por direito. Lavei o rosto com água fria. Olhei meu reflexo no espelho. Meus olhos estavam vermelhos e inchados, mas havia algo diferente neles. Uma dureza que não existia antes. Uma determinação. Naquele momento, tomei uma decisão. Não ia confrontá-los imediatamente. Não ia gritar. Não ia chorar. Não ia fazer cena. Ia fazer algo muito mais eficaz. Ia investigar. Ia juntar provas. Ia descobrir exatamente o que eles planejavam. E ia me proteger. Ia proteger meus filhos. E ia fazer isso tudo em silêncio, enquanto eles achassem que eu ainda era a mulher burra e submissa que conheciam. Voltei para a sala. O pano ainda estava no chão, onde eu tinha deixado cair. A água formava uma poça pequena no assoalho. Peguei o pano, torci e continuei limpando. Como se nada tivesse acontecido. Como se meu mundo não tivesse acabado de desmoronar. O resto do dia passou numa espécie de névoa. Busquei as crianças na escola. Bernardo falou animado sobre uma apresentação de ciências que ia fazer. Amanda mostrou um desenho que tinha feito na aula de artes. Eu sorri, elogiei, fiz todas as coisas que uma mãe faz. Mas por dentro, estava em outro lugar, estava planejando. Quando Luiz chegou em casa à noite, eu estava na cozinha preparando o jantar. Lasanha, o prato preferido dele. Ele entrou, me deu um beijo na testa como sempre fazia, e perguntou como tinha sido meu dia. Normal, respondi, mexendo o molho. Limpei a casa, busquei as crianças, nada demais. Ótimo, estou com fome. Jantamos em família, conversei sobre amenidades, perguntei sobre o trabalho dele. Ele contou uma história sobre um cliente difícil. Bernardo e Amanda brigaram sobre quem ia lavar a louça. Tudo absolutamente normal, rotina perfeita. Mas quando ele me abraçou naquela noite na cama, quando sussurrou "Te amo" no meu ouvido, senti náusea, senti repulsa, mas não me afastei. Apenas murmurei "Também te amo" e fingi dormir. Nos dias seguintes, agi como se nada tivesse acontecido. Acordava cedo, preparava o café de Luiz, mandava as crianças para a pré-escola, limpava a casa. Sorria quando ele chegava, conversava sobre o dia. À noite, quando ele se aproximava de mim na cama, eu não recusava. Fingia normalidade com uma perfeição que me assustava. Era como se eu tivesse me dividido em duas pessoas. A Eunice que eles conheciam e continuava atuando perfeitamente, e a nova Eunice que estava acordada por dentro, observando, planejando, esperando os momentos certos. Mas durante o dia, quando ficava sozinha, eu investigava. Comecei pelos documentos. Esperei até uma manhã em que sabia que Luiz tinha uma reunião importante que ia durar o dia todo. Assim que as crianças foram para a escola, fui direto para o escritório dele. O escritório era um cômodo pequeno que ele mantinha trancado. Preciso de privacidade para trabalhar, ele sempre dizia. Documentos confidenciais de clientes. Eu nunca tinha questionado. Respeitava seu espaço. Mas agora, olhando para aquela porta trancada, percebi que nunca deveria ter respeitado tanto. A chave estava no chaveiro dele. Luiz tinha 2 chaveiros, um que levava sempre com ele, e outro que ficava na gaveta da cômoda, com chaves reservas. Peguei o chaveiro reserva e, com dedos que teimavam em tremer, abri a porta do escritório. O cômodo era escuro, cheirava a papel velho e ao perfume que Luiz usava. Abri as cortinas, deixando a luz da manhã entrar. A mesa estava organizada, laptop fechado, papéis empilhados. Parecia inocente, profissional, mas eu sabia que havia segredos ali. Comecei pelas gavetas. A primeira tinha apenas materiais de escritório: canetas, grampeador, clipes. A segunda tinha pastas de clientes, contratos, propostas. Nada suspeito. A terceira estava trancada. Uma gaveta trancada dentro de um escritório já trancado. Voltei à cômoda e procurei entre as chaves reservas. Tinha uma pequena, dourada, que parecia ser de gaveta. Tentei, funcionou.
Dentro da gaveta havia uma pasta grossa, marrom, sem identificação. Abri. Eram documentos sobre mim, extratos bancários das minhas contas que eu nunca tinha autorizado, cópias de documentos dos apartamentos, e-mails impressos entre ele e alguém chamado Gustavo discutindo estratégias de transferência de ativos. Rascunhos de assinaturas. A minha assinatura, praticada várias vezes até ficar perfeita. Senti o sangue gelar nas veias, ver aquilo em papel, ver a premeditação, ver como ele tinha praticado falsificar minha assinatura. Era pior do que só ouvir. Era evidência concreta de que eles não estavam apenas conversando, estavam agindo. Peguei meu celular e fotografei tudo. Cada documento, cada e-mail, cada rascunho, tudo. Depois guardei tudo exatamente como estava e tranquei a gaveta de novo. Mas isso era só o começo. No dia seguinte, fui ao banco. O Banco Central ficava no centro da cidade, um prédio antigo de mármore e vidro. Entrei pedindo para falar com a gerente, Dona Sônia. Dona Sônia era uma mulher de uns 50 anos, cabelos pretos com mechas brancas nas têmporas, óculos de aro fino. Ela era gerente daquela agência havia 20 anos e conhecia muitas histórias. Quando me viu chegar pedindo para conversar em particular, ela imediatamente me levou para sua sala. Está tudo bem, Eunice? Ela perguntou assim que fechou a porta. Não, respondi simplesmente, preciso de ajuda. Contei a ela tudo, desde a conversa que escutei até os documentos que encontrei. Mostrei as fotos no celular. Ela olhou tudo com atenção crescente, os lábios ficando cada vez mais apertados. Isso é tentativa de fraude. Ela disse por fim. Apropriação indébita. Se ele conseguisse fazer essas transferências, seria crime. Eu sei, e quero impedir que aconteça. Você fez certo em vir aqui. Vamos tomar algumas medidas imediatas. Ela pegou um computador e começou a digitar rapidamente. Primeiro, vou adicionar uma camada extra de segurança em todas as suas contas. Qualquer movimentação acima de $1.000 vai exigir confirmação dupla, SMS e e-mail. E só você tem acesso ao seu e-mail, certo? Só eu. Segundo, vou revogar todas as procurações que seu marido tem. Ele não vai poder mais movimentar suas contas. Ele vai descobrir? Vai. O banco tem que notificá-lo. Temos 48 horas depois que você assinar os documentos para enviar a notificação. São procedimentos legais. Então, tenho 48 horas antes dele saber. Exatamente. Perfeito. Ela me passou uma pilha de documentos. Assina tudo aqui. E Eunice? Vai precisar de um advogado, um bom. Já estou pensando nisso. Se precisar de indicação, tenho contatos. Agradeço. Assinei tudo ali mesmo, bloqueei as procurações, mudei as senhas, coloquei autenticação dupla em tudo. Cada assinatura parecia um pequeno ato de rebelião, um pequeno tijolo na parede que eu estava construindo ao meu redor. Eunice, Dona Sônia disse quando terminamos. Ela me olhava com uma expressão que misturava preocupação e admiração. Eu não sei o que está acontecendo exatamente, mas se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me liga. Estou aqui. E sei que não é fácil descobrir que a pessoa em quem você confiava está planejando te roubar. Obrigada, respondi, e senti os olhos ardendo. Mas não ia chorar. Não ali. Não agora. Saí do banco com uma sensação estranha. Não era alívio ainda. Era mais como se eu tivesse começado a construir uma fortaleza ao meu redor. Uma fortaleza que eles não iam conseguir derrubar. Mas os apartamentos eram outro problema. 3 imóveis avaliados em mais de $1 milhão. Se Luiz conseguisse falsificar minha assinatura e vendê-los, eu perderia muito. Precisava agir rápido. Naquela tarde, liguei para um advogado que uma antiga colega de trabalho tinha me recomendado anos atrás. Dr. Fábio Andrade. Expliquei a situação de forma resumida, sem entrar em detalhes emocionais demais. Apenas os fatos. Marido planejando fraude, falsificação de documentos, tentativa de apropriação indébita de quase $2 milhões. Ele me ouviu em silêncio e depois disse: Senhora Eunice, a senhora fez bem em me procurar. Isso é muito sério. Vamos precisar de algumas medidas urgentes. Pode vir ao meu escritório ainda hoje? Posso. O escritório do Dr. Fábio ficava num prédio comercial moderno na Zona Sul. Ele era um homem de uns 40 anos, cabelos curtos, terno impecável.
Me recebeu com seriedade profissional, mas também com algo que parecia genuína preocupação. Me mostra os documentos que você conseguiu. Ele pediu assim que sentamos. Mostrei as fotos. Ele olhou tudo com atenção, fazendo anotações num bloco de notas amarelo. Isso aqui é prova suficiente para abrir um processo criminal, ele disse depois de ver tudo. Seu marido está planejando múltiplos crimes: tentativa de apropriação indébita, falsificação de documento, fraude. Se você quiser, podemos registrar um boletim de ocorrência hoje mesmo. Não quero isso, ainda não. Por quê? Porque quero primeiro garantir que ele não consiga roubar nada. Depois a gente vê as consequências legais. Ele me olhou por um momento, avaliando. Entendo. Então vamos nos focar em proteção de patrimônio primeiro. Quanto aos apartamentos, vou fazer duas coisas imediatamente. Primeiro, vou emitir uma procuração revogando qualquer acesso que seu marido tenha aos imóveis. Segundo, vou registrar uma averbação de proteção nos 3 apartamentos no cartório. Isso impede qualquer venda ou transferência sem a sua presença física e sua assinatura reconhecida em cartório por um tabelião. Ninguém vai poder fazer nada com esses imóveis sem você. Quanto tempo isso leva? Se agirmos hoje, consigo registrar tudo em 48 horas, mas tem um custo. As taxas de cartório e registro não são baratas. Dinheiro não é problema. O que está em jogo vale muito mais. Perfeito. Então vou começar agora. Você volta aqui amanhã para assinar alguns documentos finais. Estarei aqui. E senhora Eunice, uma coisa: seu marido eventualmente vai descobrir que você tomou todas essas medidas. Quando isso acontecer, ele pode reagir mal. Você tem um plano para sua segurança e a das crianças? Não tinha pensado nisso. Tinha pensado em proteger o dinheiro e os apartamentos, mas não tinha pensado que Luiz poderia ficar violento quando descobrisse que eu sabia. Não tenho. Então pense. E se precisar, temos medidas legais que podemos tomar. Medida protetiva, por exemplo. Mas é bom ter um plano B, um lugar para onde você e as crianças possam ir se necessário. Vou pensar nisso. Saí do escritório dele com a cabeça girando. Em 48 horas, tudo estaria protegido. Mas o que viria depois? Como Luiz reagiria quando descobrisse? E Luzia? Ela tinha dito que eu não sabia com quem estava mexendo. Seria uma ameaça vazia ou havia algo mais? Voltei para casa e continuei minha rotina. Busquei as crianças na escola. Bernardo falou sobre um jogo de futebol na educação física. Amanda mostrou uma redação que tinha escrito sobre sua família. Uma família feliz, ela escreveu, com um pai que trabalha muito e uma mãe que faz biscoitos gostosos. Meu coração apertou ao ler aquelas palavras. Minha filha achava que tínhamos uma família feliz, e eu ia ter que destruir essa ilusão. Ia ter que, eventualmente, explicar para eles que o pai deles nunca os amou de verdade, que tudo era mentira. Mas ainda não. Primeiro, precisava garantir que eles ficassem comigo, que não fossem parar num orfanato como Luiz e Luzia planejavam. À noite, quando Luiz chegou, ele parecia tenso. Sentou-se à mesa para jantar sem dizer muito. Comeu rápido, distraído, olhando o celular o tempo todo. À noite, ele às vezes me abraçava e sussurrava coisas doces. "Você é a melhor coisa que me aconteceu", dizia. Eu deixava. Deixava-o mentir, deixava-o ingir. Porque cada mentira dele era mais uma prova que eu guardava. Luzia continuava vindo para almoçar aos domingos. Ela se sentava à mesa e fazia comentários sobre a comida, sobre a arrumação da casa, sobre como eu estava criando as crianças. Comentários aparentemente inocentes, mas sempre com um tom de crítica. "A sopa está um pouco rala, não acha, Eunice? As crianças estão muito soltas, precisam de mais disciplina. Você devia cortar o cabelo, está ficando desleixada." Cada frase era uma alfinetada. Antes eu tentava me justificar, me explicar. Agora eu apenas sorria e concordava. "Tem razão, Luzia. Vou fazer mais grosso da próxima vez." "Verdade, vou ter mais pulso com eles." "É mesmo, vou marcar o cabeleireiro." Minha concordância confundia-a. Percebi que ela gostava da resistência, gostava quando eu me defendia. Minha submissão tirava parte do prazer dela. Um domingo, durante o almoço, ela estava mais agressiva que o normal.
Sabe, Eunice, eu nunca entendi o que meu filho viu em você. Ela disse de repente, enquanto cortava o frango. Luiz ficou tenso. Olhou para a mãe com um aviso nos olhos. Ela ignorou. Você é tão comum, tão sem brilho. Meu Luiz podia ter tido qualquer mulher. É verdade, respondi calmamente, mastigando minha comida. Ele podia. Ela piscou, surpresa com minha concordância. Mas ele escolheu você. Continuou, mudando de tática. E eu tive que aceitar. Você sabe que não foi fácil para mim, né? Ver meu filho se casar com alguém tão comum. Imagino que não. Eu disse tomando um gole de água. Mãe, para com isso. Luiz murmurou. Para com o quê? Estou só conversando com minha nora. Bernardo e Amanda comiam em silêncio, acostumados com essas tensões. Eu olhei para eles e senti uma raiva tão profunda que precisei respirar fundo para controlá-la. Eles queriam jogar meus filhos num orfanato, meus bebês. Depois do almoço, enquanto lavava a louça, ouvi Luiz e Luzia conversando baixo na sala. Me aproximei da porta e escutei. Você precisa ter mais cuidado. Luiz sussurrava irritado. Não pode falar assim com ela. Por que não? Ela é submissa demais para reagir. Mesmo assim, não podemos correr riscos agora. Você está muito mole, sempre foi, tem que mostrar quem manda. Eu mostro, do meu jeito, só não quero que você estrague tudo com suas provocações. Está bem, vou ter mais cuidado. Eu voltei para a cozinha e continuei lavando os pratos. Cada prato que eu lavava era uma lembrança que eu arquivava. Cada palavra que eu ouvia era uma arma que eu guardava. Uma semana depois, na quinta-feira seguinte exatamente, o banco notificou Luiz sobre o bloqueio das contas. Eu estava em casa quando ele chegou. Era meio da tarde, um horário incomum para ele. Entrou como um furacão batendo a porta. Eunice, cadê você? Saí do quarto dos fundos, onde estava dobrando roupas. Estou aqui, o que aconteceu? Ele estava vermelho, os olhos arregalados. Segurava uns papéis amassados na mão. O que aconteceu? Você que vai me dizer o que aconteceu. Por que você bloqueou as contas? Respirei fundo. Tinha ensaiado esse momento várias vezes na minha cabeça. Ah, isso. Fui ao banco semana passada e a gerente me sugeriu aumentar a segurança das contas. Sabe como é? Tem muita fraude acontecendo. Fraude? Que fraude? Você revogou minha procuração. Revoguei porque achei mais seguro. Assim, só eu posso movimentar o dinheiro. Se alguém tentar fazer alguma coisa com sua identidade, não consegue. Mas eu sou seu marido. Eu sei que é. E por isso mesmo quis proteger nosso patrimônio. Achei que você ia gostar. Ele me olhou incrédulo. Estava tentando entender se eu estava sendo sincera ou se tinha descoberto alguma coisa. Mas você não precisava fazer isso sem me avisar. Desculpa, pensei que seria uma surpresa boa. Fiz errado? A inocência na minha voz o confundiu. Ele queria gritar, queria me agredir, mas não tinha motivo aparente. Afinal, eu estava apenas protegendo nosso patrimônio. Não, ele disse por fim, controlando a raiva. Só me avisa da próxima vez. Claro, desculpa mesmo. Ele saiu da sala pisando duro. Ouvi ele ligando para alguém no quarto. Provavelmente Luzia. Naquela noite, ele mal falou comigo. Ficou o tempo todo no celular, digitando furiosamente. Eu preparei o jantar, dei banho nas crianças, coloquei-as para dormir. Rotina normal. Quando me deitei ao lado dele, fingi dormir. Mas ficava atenta a cada movimento, a cada respiração dele. Por volta das 2 da manhã, ele levantou devagar e saiu do quarto. Esperei uns 5 minutos e fui atrás. Ele estava no escritório, com a luz da mesa acesa, cercado de papéis. Reconheci. Eram os documentos dos apartamentos. Ele estava procurando alguma coisa, passando de página em página com urgência. Voltei para o quarto antes que ele me visse. Já sabia o que ele estava tentando fazer. Estava procurando uma forma de vender os apartamentos sem mim, mas não ia conseguir. Não mais. Nos dias seguintes, ele ficou diferente, mais tenso, mais distante. Às vezes me pegava olhando para ele e desviava o olhar rápido demais. Estava tentando descobrir se eu desconfiava de alguma coisa. Luzia também mudou. Ficou mais silenciosa, mais observadora. Quando vinha almoçar, me olhava como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Mas eu tinha aprendido a manter meu rosto neutro, minha expressão tranquila.
Um mês se passou, depois dois. Eu continuava bloqueando cada tentativa deles sem que percebessem. Quando Luiz sugeria investimentos que exigiam transferências grandes de dinheiro, eu concordava, mas sempre encontrava um motivo para adiar. Vou pensar melhor. Deixa eu pesquisar sobre essa empresa primeiro. Que tal semana que vem? Ele começou a ficar irritado com minhas desculpas, mas não podia gritar, não podia me forçar. Tinha que manter a farsa de marido atencioso. Foi Luzia quem explodiu primeiro. Numa tarde de sábado, ela apareceu em casa sem avisar. Eu estava na cozinha fazendo biscoitos com Amanda quando a campainha tocou. Abri a porta e ela entrou sem esperar convite. Onde está Luiz? Saiu com o Bernardo, foram jogar futebol. Ótimo, precisamos conversar. Meu estômago apertou. Sobre o quê? Sobre você estar atrapalhando os planos do meu filho. Então ela sabia que eu sabia, ou pelo menos desconfiava. Não estou entendendo, respondi mantendo a voz firme. Não se faça de inocente comigo, Eunice. Você bloqueou as contas, está criando dificuldades para tudo. O que você está aprontando? Eu não estou aprontando nada, só estou sendo mais cuidadosa com meu dinheiro. Seu dinheiro? Ela riu com desprezo. Você acha que esse dinheiro é seu? Você é casada com meu filho. Tudo o que é seu é dele também. Na verdade, não. Os bens estão separados. Separados por enquanto, mas isso vai mudar. Como? Ela se aproximou de mim, os olhos brilhando com raiva. Você vai parar com essa palhaçada de proteção de contas e vai devolver o acesso ao Luiz e vai assinar os documentos dos apartamentos que ele precisa. Que documentos? Não me faça de idiota, você sabe muito bem. Juro que não sei. Ela me encarou longamente. Se você não colaborar, vai se arrepender. É uma ameaça? É um aviso. Você não sabe com quem está mexendo. E você não sabe com quem está falando, respondi, e as palavras saíram mais frias do que eu pretendia. Luzia piscou, surpresa. Por um momento, algo parecido com dúvida passou pelo rosto dela, mas logo a raiva voltou. Cuidado, Eunice, muito cuidado. Ela saiu batendo a porta. Amanda apareceu na cozinha com os olhos arregalados. Mamãe, por que a vovó estava brava? Abracei minha filha e alisei seu cabelo. Adultos às vezes ficam bravos, meu amor. Não é nada demais. Vamos terminar nossos biscoitos? Mas era demais. Era tudo. E eu sabia que o confronto final estava chegando. Naquela noite, Luiz chegou em casa e foi direto para o quarto. Eu estava deitada lendo. Ele trancou a porta e se sentou na cama me encarando. Minha mãe falou comigo. Imaginei. Disse que você foi grossa com ela. Não fui grossa, só não aceitei as acusações dela. Que acusações? De que eu estou atrapalhando seus planos. Silêncio. Um silêncio pesado, perigoso. Que planos? Ele perguntou lentamente. Era o momento. Podia continuar fingindo ou podia colocar as cartas na mesa. Escolhi a verdade. Os planos de roubar meu dinheiro, vender meus apartamentos, me deixar na miséria e jogar nossos filhos num orfanato. Vi o sangue sumir do rosto dele. Ficou pálido, completamente pálido. Como você... Escutei vocês, há 3 meses. Você e sua mãe conversando aqui na sala. Eu estava limpando o chão atrás do sofá, ouvi cada palavra. Ele ficou mudo, apenas me olhava, processando. Cada palavra, Luiz. Você chamando nossa vida de farsa. Sua mãe me chamando de burra. Vocês planejando me destruir. Eunice, eu posso explicar. Não precisa. Já entendi tudo. Você nunca me amou. Se casou comigo pelo dinheiro da herança dos meus pais. Fingiu durante 12 anos. Teve filhos comigo mesmo não querendo. Tudo era mentira. Não era tudo mentira. Era assim. E sabe o que é pior? Eu acreditei. Acreditei em cada palavra sua, em cada promessa. Fui a mulher mais idiota do mundo. Você não é idiota. Não sou mesmo, respondi, e minha voz estava diferente agora. Mais dura. Porque se fosse, você teria conseguido me roubar. Mas não conseguiu, e não vai conseguir. Ele levantou da cama. Do que você está falando? Estou falando que bloqueei todas as suas investidas. O dinheiro está protegido. Os apartamentos estão protegidos. Você não pode mais fazer nada. Você não pode fazer isso. Já fiz. Ele me olhou com um ódio que nunca tinha visto antes.
O marido gentil, o homem que eu achava que conhecia, tinha sumido. No lugar estava um estranho com olhos de predador. Você vai se arrepender disso. Não vou, quem vai se arrepender é você. Nos dias que seguiram, a guerra silenciosa se transformou em guerra aberta. Luiz parou de fingir. Não conversava mais comigo, não fingia afeto. Dormia no sofá da sala. Chegava tarde, saía cedo. Às vezes nem voltava para casa. Luzia ligava todos os dias, deixando recados ameaçadores. Você vai pagar por isso. Meu filho merece coisa melhor. Vai ver só o que te espera. Mas eu não respondia. Apenas guardava as mensagens, gravava as ligações. Cada ameaça era uma prova a mais. As crianças percebiam que algo estava errado. Bernardo, com seus 10 anos, me perguntava por que o pai estava distante. Amanda, com 8, chorava à noite pedindo a família de volta. Está tudo bem, meus amores, eu dizia, abraçando eles. Mamãe está aqui, sempre vai estar. Mas por dentro, algo estava mudando. Eu não era mais a mulher vulnerável que eles conheciam. Estava ficando forte. Não porque quisesse, mas porque precisava. Foi numa terça-feira que tudo desmoronou de vez. Eu estava na cozinha quando recebi um telefonema do Dr. Fábio. Senhora Eunice, preciso falar com a senhora urgentemente. Seu marido entrou com um processo de divórcio. Meu coração disparou. Quando? Hoje cedo, e não é só isso. Ele está alegando que a senhora tem problemas mentais graves e que representa perigo para as crianças. Está pedindo a guarda total e também a divisão de todos os bens. Ele não pode fazer isso. Ele pode tentar, e está tentando. Já agendou uma audiência preliminar para a semana que vem. O que eu faço? Primeiro, se acalma. Segundo, vem ao meu escritório hoje à tarde. Precisamos montar uma defesa sólida. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Então era assim que ele ia jogar. Ia me pintar como louca, como mãe incompetente, como perigo. E ia tentar ficar com tudo. Mas ele não sabia de uma coisa. Durante esses 3 meses de silêncio e investigação, eu não tinha apenas protegido meu dinheiro. Tinha juntado provas. Muitas provas. Quando cheguei ao escritório do Dr. Fábio naquela tarde, levei comigo uma pasta grossa. Dentro estavam extratos bancários mostrando todas as transferências ilegais que Luiz tinha tentado fazer. Cópias de e-mails dele conversando com o corretor sobre falsificar minha assinatura. Gravações das conversas dele com Luzia. Screenshots de mensagens. Documentos comprovando que os apartamentos eram meus antes do casamento. Dr. Fábio folheou tudo com atenção crescente. Senhora Eunice, isso aqui é uma acusação criminal. O que seu marido tentou fazer é apropriação indébita, falsificação de documentos, tentativa de estelionato. Eu sei. Com essas provas, ele não tem chance nenhuma, nenhuma mesmo. Vai perder o processo e ainda pode ser preso. Não quero que ele vá preso. Dr. Fábio me olhou surpreso. Mas quero que ele perca tudo que tentou me tirar. Quero a guarda total das crianças. Quero que ele fique longe de mim e deles. Mas não quero vingança judicial. Quero justiça. Entendo. Então vamos contra-atacar. E forte. Na semana seguinte, na audiência preliminar, Luiz chegou acompanhado de um advogado caro. Ele e Luzia sentaram-se do outro lado da sala com expressões confiantes. Achavam que tinham vantagem. O juiz, Dr. Henrique Tavares, era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, ar sério. Ele olhou os documentos que cada lado apresentou. Senhor Luiz alega que sua esposa tem problemas mentais e representa perigo para os filhos do casal. Tem provas disso? O advogado de Luiz apresentou relatórios falsos de testemunhas, dizendo que eu tinha comportamento errático, que maltratava as crianças, que negligenciava a casa. Era tudo mentira, facilmente refutável. E a senhora, o que tem a dizer sobre isso? O juiz me perguntou. Dr. Fábio se levantou. Excelência, minha cliente não só vai refutar essas acusações absurdas, como vai apresentar provas de que o Sr. Luiz tentou, de forma sistemática e premeditada, roubar todo o patrimônio dela. Provas de tentativa de fraude, falsificação e apropriação indébita. O juiz ergueu as sobrancelhas. Prossiga. Durante a próxima hora, Dr. Fábio apresentou cada documento, cada gravação, cada e-mail.
Vi o rosto de Luiz ficando cada vez mais branco. Luzia tentou se levantar num momento, mas o juiz a mandou sentar. Quando o doutor Fábio terminou, o silêncio na sala era absoluto. Isso é, isso é tentativa de crime, o juiz disse, olhando para Luiz. O senhor tentou fraudar sua esposa de forma deliberada. Eu posso explicar, Luiz começou. Não precisa. As provas falam por si. Este processo de divórcio está indeferido. A senhora Eunice fica com a guarda integral das crianças. O senhor fica proibido de se aproximar dela e dos filhos a menos de 200 metros. E vou encaminhar essas provas para o Ministério Público para avaliarem a abertura de processo criminal. Luiz se levantou bruscamente. Isso não pode estar acontecendo. Está acontecendo, e deveria ter pensado nisso antes de tentar roubar sua esposa. Saí daquela audiência com uma sensação estranha. Não era vitória completa porque minha vida tinha sido destruída de qualquer forma. Meu casamento era uma farsa, minha família era mentira. Mas pelo menos as crianças estavam seguras, e eu tinha minha dignidade de volta. Luiz tentou me ligar várias vezes nas semanas seguintes. Mandou mensagens pedindo perdão, dizendo que tudo tinha sido influência da mãe, que ele me amava de verdade. Eu bloqueei o número. Luzia apareceu na minha porta uma vez. Eu nem abri. Chamei a polícia e ela foi embora antes deles chegarem. As crianças demoraram para entender. Bernardo me fez 1000 perguntas. Por que o pai foi embora? Ele não ama mais a gente? Foi culpa minha? Não foi culpa sua, meu amor. Respondi abraçando-o. Adultos às vezes fazem escolhas ruins, mas você e sua irmã não têm nada a ver com isso. Eu amo vocês mais do que tudo, e sempre vou estar aqui. Amanda chorava às noites. Eu dormia com ela, segurando sua mão, até ela pegar no sono. De dia, eu mantinha a rotina. Escola, parque, deveres de casa, normalidade. Era o que eles precisavam. Quanto a mim, eu me dediquei a reconstruir. Voltei a estudar. Sempre gostei de fotografia e decidi fazer um curso profissional. Descobri que tinha talento. Comecei a fazer ensaios para conhecidos, depois para clientes pagantes. Minha agenda ficou cheia em 6 meses. O dinheiro que Luiz tentou roubar, eu investi melhor. Contratei um consultor financeiro de verdade, alguém indicado pelo banco com referências sólidas. Em um ano, meu patrimônio tinha crescido 20%. Os apartamentos eu mantive. Um deles aluguei e a renda pagava as despesas da casa. Os outros 2 ficaram como reserva, como segurança para o futuro das crianças. Luiz tentou entrar com recurso, tentou contestar a decisão do juiz. Todos foram negados. Ele ficou sem opções legais. Soube depois, por uma amiga em comum, que ele perdeu o emprego, que a reputação dele como consultor financeiro estava arruinada. Ninguém confia dinheiro a alguém que tentou roubar a própria esposa. Luzia também sofreu consequências. Parte da vizinhança descobriu o que ela tinha tramado, e ela foi aos poucos sendo isolada. Ninguém a cumprimentava mais. Ninguém conversava. Ela ficou sozinha, exatamente como tinha planejado deixar eu ficar. 1 ano e meio depois daquela quinta-feira em que escutei a conversa deles, eu estava num parque com Bernardo e Amanda. Era um sábado de sol e estávamos comemorando o aniversário de Amanda com um piquenique simples. Ela estava rindo, correndo atrás de uma bola. Bernardo estava ao meu lado comendo sanduíche. Mamãe, você está feliz? Ele me perguntou de repente. Olhei para ele e para aquele menino que tinha crescido tanto nesse tempo todo. Estou, meu amor, muito feliz. Mesmo sem o papai? Mesmo sem o papai, porque eu tenho vocês, e isso é tudo que eu preciso. Ele sorriu e me abraçou. Amanda voltou correndo e se jogou em cima de nós. Ficamos ali, os 3 abraçados, rindo. E naquele momento, olhando meus filhos, eu percebi uma coisa. Eu não tinha perdido nada. Tinha me livrado de tudo que era falso, de tudo que me prendia. Tinha ganho liberdade, força, respeito próprio. Luiz e Luzia tinham tentado me destruir, me deixar sem nada, me jogar no lixo, como eles diziam. Mas falharam, porque subestimaram a mulher que eu era. Acharam que eu era fraca, submissa, burra. Acharam que podiam me manipular para sempre. Mas não podiam e não conseguiram. Meses depois, recebi um último telefonema de Luiz. Atendi sem pensar. Eunice? A voz dele estava quebrada, cansada. Eu só queria dizer que sinto muito, muito mesmo. Eu estraguei tudo. Estraguei nossa família. Estraguei minha vida.
E a culpa é toda minha. Fiquei em silêncio esperando. Eu estava errado sobre você. Você nunca foi o que eu pensei. Você é forte, mais forte do que eu jamais serei. Eu sei, respondi simplesmente. Você pode um dia me perdoar? Pensei na resposta. Podia dizer que sim, podia oferecer palavras vazias de reconciliação. Mas não ia mentir. Não mais. Não, Luiz, não posso. O que você fez não tem perdão. Você traiu minha confiança, tentou destruir minha vida, quis abandonar seus próprios filhos. Isso não se perdoa. Isso se supera. E eu já superei. Mas você não faz mais parte da minha vida. Nunca mais vai fazer. Eu entendo. Ele sussurrou. Adeus, Luiz. Desliguei e bloqueei o número definitivamente. Não precisava mais daquela voz na minha vida, daquelas lembranças, daquele passado. Tinha um futuro pela frente. Um futuro com meus filhos, com meu trabalho, com minha paz. As pessoas me perguntam às vezes se eu não tenho raiva, se não penso em vingança. E a verdade é que não, porque a melhor vingança já aconteceu. Eu sobrevivi. Mais do que isso, eu cresci. Me tornei alguém que eles nunca esperaram que eu fosse. Luiz perdeu tudo que queria ganhar. Perdeu o dinheiro que tentou roubar. Perdeu a família, perdeu a reputação. Ficou com nada. E eu fiquei com tudo que realmente importa. Isso não significa que não houve dor. Houve muita. Tem dias que eu ainda acordo de madrugada e penso em tudo o que aconteceu. Em como eu acreditei nele. Em como fui ingênua. Mas a dor não me define mais. É só uma cicatriz. E cicatrizes são provas de que a gente sobreviveu. As crianças crescem saudáveis e felizes. Bernardo quer ser engenheiro. Amanda descobriu paixão pela dança. Eles não falam muito sobre o pai. Às vezes perguntam. Eu respondo com honestidade. Não minto, mas também não alimento ressentimento. O papai fez escolhas ruins e agora está lidando com as consequências. Mas isso não muda o amor que vocês merecem. Hoje, quase 2 anos depois, eu tenho meu próprio estúdio de fotografia. Pequeno, mas é meu. Fotografo casamentos, aniversários, ensaios. Cada foto que eu tiro é uma história que eu ajudo a contar. E percebo a ironia. Eu que vivi uma história falsa por tanto tempo, agora ajudo a documentar histórias verdadeiras. Conheci pessoas novas, fiz amigas de verdade, mulheres que me apoiam, que me entendem. Tenho um grupo de mães da escola das crianças que se reúne todo mês para conversar, rir, desabafar. Elas sabem da minha história. Não me julgam, me admiram. Você é muito forte, elas dizem. E eu respondo: eu não sabia que era, mas a vida me ensinou. Quanto a relacionamentos, ainda não estou pronta. Talvez um dia, talvez nunca. Não importa. Não preciso de um homem para me completar. Já estou completa. Luzia tentou me procurar há alguns meses. Mandou uma carta pedindo perdão, dizendo que estava doente, que queria ver os netos. Não respondi. Ela teve a chance de ser avó de verdade. Escolheu ser cúmplice de um crime. Agora vive com as consequências. Sei que alguns podem achar que sou dura demais, que deveria perdoar, seguir em frente sem rancor. Mas eu já segui em frente. O perdão não é obrigação. Eu não preciso perdoar quem tentou me destruir para ser feliz. Eu só preciso viver bem. E é isso que estou fazendo. Ontem estava revelando fotos no meu estúdio quando Bernardo e Amanda chegaram da escola. Eles entraram correndo, mochilas nas costas, falando ao mesmo tempo sobre o dia deles. Mãe, eu tirei 10 na prova de matemática. Mãe, minha professora disse que eu danço muito bem. Abracei os dois e senti aquela felicidade simples que só a vida real, a vida verdadeira pode dar. Estou muito orgulhosa de vocês, disse. E estava, de verdade. À noite, depois de colocá-los para dormir, sentei na varanda com uma xícara de chá. A noite estava fresca, tinha estrelas no céu. Pensei em tudo que tinha acontecido, em como minha vida tinha mudado completamente. E sabe o que percebi? Que valeu a pena. Não a dor, não a traição, mas a transformação. Eu era uma pessoa diferente agora, mais forte, mais consciente, mais inteira. Luiz e Luzia tinham tentado me tirar US$ 600.000 e 3 apartamentos. Tinham planejado me deixar na miséria, jogar meus filhos num orfanato. Mas não conseguiram, porque subestimaram uma coisa fundamental:
A força de uma mãe que protege seus filhos. A força de uma mulher que decide não ser vítima. Eles tinham planejado minha queda. Mas o que conseguiram foi despertar algo que eu não sabia que existia dentro de mim. Uma capacidade de luta, de estratégia, de resistência. Uma versão de mim mesma que era mais forte do que qualquer versão que eles conheciam. E quando finalmente descobriram quem eu realmente era, quando perceberam que tinham falhado completamente, já era tarde demais. Eu já tinha vencido. Não com gritos, não com violência, não com vingança teatral. Venci com silêncio, com inteligência, com paciência. Venci sendo mais esperta do que eles jamais imaginaram que eu poderia ser. E a melhor parte? Eles vão carregar isso para sempre. Vão lembrar para sempre da mulher que subestimaram, da mulher que achavam que era submissa e burra, da mulher que se virou contra eles e venceu sem nem precisar gritar. Isso é poder. Isso é justiça. Essa é minha história. Não é bonita, não é fácil, mas é real e é minha. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.